Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Quero compartilhar aqui um livro. Ó, chama Dopamina, Molécula do Desejo. Vou colocar aqui para vocês a capa. Esse aqui. Quero ler um trechinho do livro para vocês. Porque que muitas vezes que a gente come vai muito além de somente a fome, né? Porque uma das dificuldades que as pessoas têm quando começam a fazer jejum, bom dia. Eu sinto muita fome, eu sinto dor de cabeça, esses aspectos fisiológicos, né? Sente tontura, tremedeira, isso tudo com o tempo passa, né? A gente fala do magnésio, dos eletrólitos. Então a questão fisiológica, você se adapta muito rapidamente. Com 2 semanas, 3 semanas, você consegue perceber essas mudanças fisiológicas e você consegue ter mais sucesso, né? A questão é que a gente come muitas vezes não é por fome e sim por desejo, por vontade, por vício, por prazer, né? Esse livro eu achei muito fantástico, comecei a ler, eu tô bem no início, mas eu quero ler um trecho aqui pra vocês, tá? Então aqui ele fala, ó, imagine você caminhando para o trabalho, onde você já passa todos os dias, e de repente você percebe uma confeitaria nova de manhã, né? A pessoa esquece que a gente tá numa página de jejum, que vocês não tomam café da manhã, enfim. Você tá caminhando, aí você vê uma padaria nova, né? Você sente vontade de entrar para ver o que tem lá, porque você imagina, padaria. E a gente tem muito essas memórias com a comida, desde a infância, isso é todo mundo tem. A gente antecipa esse prazer sempre, né? A comida é um fator intrínseco, é um fator essencial para a vida. Então, o nosso cérebro associa o ato de comer ao desejo, ao prazer, à dopamina, porque a comida é necessária para a sobrevivência. Então, tudo que é necessário à sobrevivência, nós, seres humanos, temos essa relação com o prazer. Isso envolve sexo, isso é por causa da reprodução, né, da questão da sobrevivência. Tudo que vai perpetuar a espécie, né, que vai prolongar, a gente tem essa associação do prazer. Então acontece, você tem vontade de entrar lá nessa padaria, né? A dopamina assumindo o controle, produzindo o entusiasmo que vai além do sabor. Você só imagina, você já sente prazer. A sensação ou a aparência de algo. É o prazer da expectativa, a possibilidade de algo desconhecido e melhor. Então muitas vezes a pessoa nem tá com fome, mas ela vê uma propaganda do iFood ou passa, né, sente o cheiro de algo e ela já... o que acontece? Não é fome, sim esse papel da dopamina, esse estímulo, né? É o prazer da expectativa. Você entra e pede uma xícara de café e um croissant, né? Por exemplo, você vai lá e conhece essa padaria. Toma um gole de café, os sabores brincam, né, na sua língua, tem toda aquela questão, né, que a gente é muito sensorial, né? A comida também tem essa parte da textura. Então desmancha na boca. O que você sente? Talvez sua vida fique um pouco melhor, né? Você já começa, todo dia eu vou passar naquela padaria, eu me sinto bem. Só de imaginar você já se sente mais feliz. A partir de agora você irá lá toda manhã para tomar o melhor café e comer o croissant mais perfeito da cidade. Você falará sobre confeitaria aos seus amigos, vai recomendar e comprará tudo que remeta, uma caneca com o nome do lugar, e ficará até mais animado pela manhã porque o café é incrível. Isso é a dopamina em ação. Então, muitas vezes, tudo que a gente relaciona à alimentação é a dopamina. É como se você tivesse apaixonado pelaquela confeitaria. No entanto, quando conseguimos o que queremos, às vezes as coisas não são tão agradáveis como imaginamos. Às vezes a sua imaginação é muito melhor. A excitação dopaminérgica, a emoção da expectativa, não dura para sempre. Então, pois o futuro em algum momento se torna o presente. O emocionante mistério do desconhecido torna-se essa coisa chata do cotidiano quando a ação da dopamina acaba e a decepção se instala.
O café e os croissants eram tão bons que fez você daquela confeitaria sua parada matinal obrigatória. Mas depois de algumas semanas, o melhor café com croissant da cidade virou o velho café da manhã, né? Perdeu aquele encanto. Mas não foram o café e o croissant que mudaram, foram as suas expectativas. Então ele fala que a paixão, que essa coisa da dopamina, surge quando sonhamos com um mundo de possibilidades e desaparece quando somos confrontados com a realidade. Então o que a gente entende nessa relação em relação à alimentação, né? Ai, aquela coisa do pão, né? Daquela fissura que as pessoas têm. É justamente esse prazer que às vezes nem está tão instalado na questão do sabor em si, de você estar comendo, mais as expectativas que você cria. E vocês sabem que o jejum intermitente, né? Quando você faz jejum prolongado, é tão fantástico que isso é muito fácil de compreender, porque a comida há muito tempo no nosso ambiente como seres humanos, ela era escassa. Então não era assim, a gente não tinha iFood, a gente não tinha um café a cada esquina. Então comer não era um ato muito cotidiano. Então o que aconteceu? O nosso cérebro começou a associar o ato da comida ao prazer. Por quê? Porque precisamos da comida para a sobrevivência. Então isso foi instaurado. Então quando você faz um jejum longo, o que mais você pensa? Eu fiz um jejum de 8 dias. Eu só pensava, eu sonhava, gente, com a comida. Então é algo que vai além do seu consciente, vai lá no fundo. Porque o meu organismo, né, fiz 8 dias, a partir do 4º dia eu só pensava em comida. Porque é uma questão, né, é uma questão intuitiva, uma questão evolutiva que foi instaurada no nosso cérebro, né? Então quando você faz um jejum, mesmo que seja um jejum de 24 horas, você lembra da comida, né? É igual eu falei no início da live, a questão é que no início as pessoas sentem fome de verdade, aquela fome, aquele período de adaptação, aquelas dificuldades iniciais. Mas depois isso se normaliza, você sabe que você vai lidar com isso, você sabe que você não vai morrer num jejum de 24 horas, ou seja, um jejum de 2 dias, você não vai morrer. Se você tem sobrepeso, você pode ficar tranquilo, que você não vai morrer. Você tem gordura suficiente para sobreviver 2 dias sem comida. Só que a questão é que, tirando essa parte fisiológica, a gente tem esse apego emocional, esse apego do prazer com a comida. Hoje em dia as pessoas, assisto muito aquele programa Quilos Mortais, e é tão triste, né, que a pessoa vai chegando num ponto que a comida ela vira o centro do universo dela, o centro da vida dela. Eu vi uma mulher falando que ela tinha um namorado, ela tava muito gorda, ela tinha mais de 150 quilos, ela não mal conseguia caminhar. Então tudo, a vida, a rotina toda, aquele programa é fantástico pra gente entender o que o vício, né, pode causar no ser humano. Então a vida dela, a rotina dela era toda pensada em comida. Era ligar de manhã para pedir o café da manhã, várias vezes ao dia ela só comia. E ela falou nesse episódio que ela não tinha esse prazer em mais nada, que nem no sexo. Tanto é que ela tinha um namorado e eles não tinham sexo, eles não tinham uma vida sexual íntima. Então era só, o prazer da vida dela era só a comida. Então é muito, 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 muito triste isso. Porque a gente está vendo isso cada vez mais acontecendo, né? As pessoas, porque esse excesso de alimento o tempo todo. O que eu penso? Que hoje em dia tem muito profissional que critica o jejum, que fala que você tem que comer várias vezes. Eu acho isso uma grande besteira, porque no mundo de hoje, com tantas opções, você é obrigada a ter um certo tipo de restrição de tempo de alimentação, de jejum intermitente. Porque se você for ceder a tudo, você vai ficar comendo o tempo todo. E tem que tirar essa ideia, eu estou fazendo dieta, vou comer 5 vezes e vou ser uma pessoa super regrada. E nunca vou comer nada fora. Não, é o contrário. Se você, cada vez que você come, se você come 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, você é estimulado a esse prazer da dopamina. Então, quem fala que você tem que comer 5, 6 vezes, realmente não entende nada de fisiologia, não entende nada de comportamento humano, porque é muito mais difícil você manter o controle
Justamente por esse fator que é intrínseco, você não controla. É algo que, não, eu tô fazendo dieta, eu vou comer uma castanha. Você pode até fazer isso por um tempo, mas isso não vai se perdurar. Então, o jejum, eu digo, é uma forma, porque em todos os processos de abstenção, abstinência, que você tá muito viciado, que você tá muito propenso a um vício, qual é a estratégia? Abstinência. Né? É diminuir a frequência, diminuir os danos, né? Aquela questão de redução de danos, né? Ou abstinência total. A comida não tem como haver abstinência total, isso é impossível. A gente precisa encontrar digamos, um equilíbrio de sobrevivência, porque sem comida a gente não sobrevive. Precisamos comer, precisamos encontrar essa maneira saudável, sei lá. E cada pessoa vai ter esse equilíbrio, né? Ela vai ter que encontrar, será que é comendo 2 vezes ao dia? Eu já vi muita gente falando que se sente bem, que consegue equilibrar a sua vida, os seus hábitos alimentares comendo 1 vez ao dia, né? Porque se a pessoa, se ela se põe, hoje eu vou comer 3 vezes, 4 vezes, ela vai comer demais. Isso é fato. Né? Em questão de 10 minutos você consegue, às vezes, comer a quantidade necessária de calorias do dia. Né? Então é quase que impossível você ter um controle comendo várias vezes ao dia. Então eu digo assim, no mundo de hoje que a gente em algum momento vamos comer coisas não saudáveis, que a gente vai comer coisas mais calóricas, que, enfim, isso vai acontecer, né? Isso é fato. Então é o que eu digo, você restringir. Você sabe, por exemplo, eu sempre uso essa lógica. Se eu sei que eu vou num jantar, que lá vai ter um monte de comida, que eu não vou ter aquele controle total de exatamente o que eu vou comer. Por que eu vou comer o dia inteiro para chegar lá no jantar e comer mais? Não, eu vou comer saudável de manhã, durante o dia 3, 4 vezes à noite eu vou jantar. Gente, isso não faz lógica, não faz sentido, não tem lógica. É a questão das quantidades. Então, se você sabe que você vai num jantar, num almoço, você sabe que você vai comer bem, por que ficar comendo antecipadamente várias vezes? Mas é lógico, isso é raciocínio lógico. Infelizmente, eu tenho que ficar aqui repetindo o básico, né? Porque se torna meio chato até, porque parece que eu quero evangelizar vocês, mas não é, gente. Para você, porque quando a gente entende a lógica de como a gente funciona, é muito, 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 muito mais fácil. Por exemplo, eu vou ter moderação, né? Que foi a história dessa coisa de restrição gera compulsão e que a moderação é o caminho. Vamos ter moderação, tá? Você vai lá, você compra um pacote de bis, uma caixinha de bis. Aí você vai dizer assim, nossa, eu vou comer só um bis. Eu vou ter moderação. Isso existe pra vocês? Ainda mais uma coisa que bate ali na sua língua, tem sal, tem açúcar, tem gordura, aquela coisa que explode, aquele sabor. Você vai conseguir comer um bis? É mais fácil não comer. Ou sei lá, vou comer 1 vez, sei lá, a cada quanto tempo, né? Então existem alguns igual assim... eu vou comer o pão de manhã com doce de leite, porque o meu nutricionista mandou eu comer o meu pão com doce de leite. Gente, você vai ter fome, sua insulina, você vai ficar assim, você vai ativar seu centro de recompensa com açúcar logo de manhã. A dopamina vai estar ali, não, agora eu vou ter controle o dia todo, vou contar os macros. Me diz se isso é possível, realmente... Não sei. Funciona pra quem, sabe pra quem? Pra aquela pessoa que pode comer um caminhão de coisa, ela não vai engordar. Então ela pode comer lá 2.000 calorias o dia todo, ela pode ficar beliscando e comendo, fazendo aqueles lanchinhos. Vai dar certo. Agora, gente, pra maioria das pessoas, não vai funcionar. Infelizmente, eu sei que eu sou sou a chata do rolê que fala a verdade, a realidade, que as pessoas não querem ouvir, mas, né, é isso. Oi, Adelaide. Então, a gente tem que entender o que? Tudo que ativa essa questão fisiológica do prazer, a gente não vai controlar,
né? Então você não vai ganhar essa luta. Se você começa o dia comendo pão, você vai sentir fome o tempo todo, o dia todo você vai comer, você não vai ter controle. É o que a gente fala. E o jejum é engraçado que o jejum intermitente, principalmente o jejum de mais de 24 horas, ele vai ativando algumas questões hormonais. E engraçado que o jejum longo, ele aumenta essa questão da noradrenalina. Então, naturalmente, ele aumenta essa questão da sensação do prazer também. Então, quando você faz jejum, você passa o dia todo sem comer, ok? Quando você vai comer uma única vez, você vai ter muito mais prazer. Essa dopamina vai estar muito mais aumentada. Você vai se sentir muito bem, porque você passou o dia todo, digamos, contendo esse efeito aí da dopamina. Então, quando você vai comer, né, e você vai estar naquela adrenalina, eu vou comer, aquela questão, né, fisiológica. Que isso explica muito porque que o jejum é tão intuitivo pra gente, né? Então, quanto mais vezes você come, menos prazer também você vai sentir. Então, o pessoal acha que vive de fast food, vive de comendo o tempo todo. Essa pessoa vai ver a dopamina ali, os níveis são baixos. Ela cede ao prazer, mas ela não tem aquele estímulo tão elevado. Quanto mais restrição, quanto mais abstenção você tem de algo, isso acontece com tudo, você vai ter mais prazer. Igual a mesma coisa com álcool. Você passa 6 meses sem ingerir nada de álcool. Quando você for ingerir, você vai ter um efeito fisiológico mais aumentado. A questão do sexo, né? Você passa... Tem gente que faz aí um período de celibato. Justamente para aquela pessoa que tá viciada ali, né? Tem várias... o sexo hoje também tem essa questão do vício, pornografia. Então, a pessoa, ela quer diminuir, né, aquela intensidade, ela quer, no caso, voltar a ser mais sensível àquele prazer, ela vai fazer um processo de abstinência. Então, se ela fica 6 meses sem praticar sexo, quando ela praticar, ela vai ter mais prazer. E a comida é a mesma coisa. Então, lê do engano as pessoas que acham que cedem sempre ao ato da comida. Eu vou comer um biscoitinho, uma bolachinha, ficar beliscando que ela sente prazer. Na verdade, a gente vai lá ver os níveis de dopamina estão cada vez mais reduzidos, que é o que o moço do livro explica. Né? Porque essa é a questão que nos dá mais prazer, é a sensação de expectativa, de você aguardar por aquilo. Então, por isso que o jejum faz sentido, né? Você fica lá um dia sem comer, você fica pensando, a comida, quando você vai comer, você sente muito mais prazer, você sente mais o sabor, você consegue degustar, saborear muito melhor o alimento. Já fiz bariátrica, voltei a engordar, já fiz tentativas novamente. Somente com jejum tive resultados na compulsão e perda de peso. É isso, gente. Lembrando que se fazer jejum sem tratar a mente é passar por processo à toa. Tem que tratar a mente e o fisiológico, são os dois fatores. Com certeza precisa. A comida de verdade, queria ter muito apetite igual a todo mundo que eu conheço que tem. Eu comecei... então é isso, gente. Espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês. Tô gostando muito. Se vocês quiserem comprar o livro, acho que vale a pena. Tudo que a gente consegue, acho que nos dias de hoje, para você ter uma vida mais equilibrada, né, a gente precisa ter conhecimento com toda certeza. Quantas vezes pode fazer o protocolo de 36 horas? Então, existe um protocolo de 36 horas que se chama Alternate Day Fasting, que é assim, durante, digamos, sei lá, 3 meses, é o protocolo da Krista Vard. Você come num dia, por exemplo, você comeu no domingo, segunda você não come. Terça você come 2, 3 refeições, quarta você não come nada. E é assim, um dia sim, dia não. E a gente vê estudos que as pessoas fazem, tem essa prática por 2, 3 meses ou até mais. Então é como se fosse um jejum de 36 horas alternado. Então você come num dia e não come nada no outro. Come num dia e não come nada no outro. Então não tem muita restrição quanto a isso, né? Flávia,
Você é maravilhosa, tá me ajudando muito, obrigada. Estou agora com 80. Ó, a Renata, ela sempre, gente, ela faz cada jejum muito longo. Ela tá com 84 horas, estou no pico da dopamina. É engraçado. Depois das 36 horas a gente fica super dopaminérgica, super com muita noradrenalina, muito ativa. É engraçado. Obrigada pelas dicas, você iluminar. Me inspiro em você. Ai, Renata. Então é isso. Nessa coisa dos 36 horas existe esse protocolo. Então você come num dia e não come no outro. Come num dia e não come no outro. E tem muitos resultados, muitos estudos. É uma estratégia segura. Enfim. Então tira todo esse foco de que você tem que comer 3, 4, 5, 6 vezes. Esqueçam isso. Foquem no tempo. Então é muito mais fácil você racionalizar, você organizar essa questão do tempo. Ah, hoje eu vou comer. Ah, hoje eu vou comer uma vez. Ah, amanhã eu vou comer duas. Ah, amanhã eu não vou comer nenhum. É muito mais fácil você pensar dessa forma do que, não, agora eu tenho que levar o lanchinho. Ah, agora eu tenho que comer uma castanha. Agora eu tenho que... Gente, isso não funciona, tá? O meu Instagram é Flávia Trajano Nutricionista. Esse aqui é o meu Instagram também, mas o meu pessoal é Flávia Trajano Nutricionista, tá bom? Estou com 40 horas de jejum, pretendo fazer 7 dias, já pratico há algum tempo. Gente, inclusive hoje me inspirei aqui em vocês. Eu ontem já estava querendo, eu vou fazer um de 36 horas, vocês topam? Então a gente vai comer só amanhã. Hoje eu vou engatar aqui, me animei com vocês. Estou precisando também. Por gentileza, qual a relação do jejum com o aumento da pressão arterial? É a questão que o seu coração fica mais acelerado, mas, gente, o jejum é um aumento, é igual assim, ó, o exercício e pressão arterial. No momento que você tá com a adrenalina mais aumentada, a sua pressão periodicamente vai subir, mas não quer dizer que ela vai te deixar... com aumento de pressão crônico, hipertensão. Você não vai ficar hipertensivo. Em algum momento você vai ter picos, assim como o pico de cortisol, pico de adrenalina, a pressão vai subir um pouco, seu coração, você vai lá, você tá contabilizando. Quem usa Apple Watch ou qualquer smartwatch, você vai ver quando você tá fazendo exercício, o seu batimento lá chega em 130, 140, se você dá uma corrida. Mas isso depois vai se ajustar. Com o jejum é a mesma coisa. Se você faz um jejum, ele um pouco mais prolongado, aumenta um pouco ali, mas é um fator periódico, né? Não é algo crônico. Então vocês têm que entender isso. Você tem que ver em repouso como que funciona, né? Como está e como estava a sua pressão antes, né? Porque tem muito médico que começou a fazer o jejum, a culpa é do jejum. Sempre esse papo furado. Mas como que a pessoa estava antes? Teus exames, tal coisa alteraram. Mas como que a pessoa estava antes? Não sabemos. Aí o jejum só resta. Ele não sabe dizer o que você tem, ele vai pôr a culpa no jejum, sempre. Mais fácil, né? Minha pressão arterial baixa com jejum e a minha também, eu acho que a maioria. Então tá, gente, eu vou fazer lá uns stories. Quem quiser topar hoje, segunda-feira, no food. Pra gente comer só amanhã. Vamos lá? Até mais, gente. Beijo pra vocês. Ótima semana.